bem? Olha, gente, se vocês ouvirem qualquer barulhinho, ruidinho, é chuva, tá? Tá chovendo todos os dias aqui e se eu fosse esperar parar de chover pra gravar, a gente não ia ter vídeo. Então eu decidi gravar assim mesmo, eu espero que não atrapalhe. Bom, então hoje eu vim compartilhar com vocês como foi a minha transição capilar, como foi o meu BC, depois que eu cortei o meu cabelo, e também responder as perguntinhas, né, que as meninas me deixaram lá no Facebook. E aí eu vou contando toda a história e as perguntas que forem se encaixando eu já vou respondendo, tá bom? Então vamos começar pelo começo. Por que eu alisei o meu cabelo, né? E essa foi até uma pergunta de uma menina, eu vou falar aqui quem foi. A pergunta da Monique Silva, e ela fez a seguinte pergunta: por qual motivo você alisou o cabelo? Foi muito difícil voltar a esses cabelos lindos? Manda um beijo. Ah, que fofa, gente! Um beijo pra você, Monique. Então, na verdade, não fui eu que decidi alisar o meu cabelo. Eu era muito novinha, eu tinha 10 anos mais ou menos. E aí foi minha mãe que resolveu relaxar o meu cabelo, porque meu cabelo, pra ela, dava muito trabalho. Era muito volumoso, era grande, então minha mãe tinha uma dificuldade. Então, pra ela, relaxando, ia resolver tudo isso, né? E se foi muito difícil voltar, não foi muito difícil não, tá? Porque eu acho que o mais difícil é você decidir parar. Então, depois que você decide parar de relaxar o cabelo, é muito mais fácil. Então, assim, óbvio que você tem que ter paciência, né, gente? Porque não é uma coisa da noite assim pro dia. Então, você tem que ter muita paciência, dar muito carinho pro seu cabelo e atenção. Mas eu não achei que foi muito difícil, não. O difícil foi só decidir. Depois que você decide, fica muito mais fácil, tá? Bom, e falando um pouquinho mais da história dos meus cachos, né? Falando em história dos cachos, gente, a história do meu cabelo saiu lá no site Meu Crespo. E eu fiquei muito feliz. Fiquei, assim, sem acreditar quando eu recebi o e-mail deles falando que iam publicar a minha história. Então, se você quiser saber detalhadamente como foi tudo, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem, tá? E aí, gente, foi o seguinte. Então, minha mãe decidiu relaxar o meu cabelo quando eu tinha 10 anos. E aí, o tempo foi passando, eu fui crescendo. Continua do mesmo tamanho, mas enfim. E eu fui ficando mais velha. E pra mim já era uma coisa normal, né? Eu relaxava o cabelo de 3 em 3 meses. Só que em determinado momento, gente, eu já não tava me sentindo muito feliz, tava achando chata aquela coisa, eu até mudei o visual, meu cabelo sempre foi longo, eu cortei o meu cabelo mais curtinho, fiz um corte, mas com o meu cabelo ainda relaxado, com escova, pra ver se eu ficava, né, um pouquinho mais feliz. Foi passageiro, e aí eu fiquei tipo uma deprese, assim, sabe? Queria fotos minhas, meu cabelo cacheadinho, e deu vontade de usar assim de novo. E aí foi então que em 2012, finalzinho de 2012, eu decidi parar de relaxar o meu cabelo. É até curiosa essa história porque, assim, minha mãe relaxava meu cabelo, mas eu fazia escova e prancha em um salão mesmo. E aí teve um dia que eu fui fazer escova e aí a moça lavando meu cabelo falou assim: ah, seu cabelo já tá crescendo, né? Já tem que retocar a raiz aí e tal. Aí eu falei pra ela assim: ah não, mas eu que decidi mesmo, eu vou parar de relaxar meu cabelo, quero deixar ele voltar ao natural mesmo. Aí ela: entendi, não, mas dá muito trabalho e tal. Eu falei assim: ah, eu sei, mas eu quero, é uma coisa que eu tô querendo mesmo, e aí eu vou parar de relaxar. E aí, gente, esse foi o último dia que eu fui nesse salão. Não é por nada não, eu adorava a escova dela, mas quando eu parei de relaxar o cabelo, foi a última vez que eu fiz aquela escova e depois eu não fiz mais. Então, desde 2012 até hoje, eu não fiz mais escova, gente, juro pra vocês. Mas é porque, assim, nem é por nada. Ah, agora cabelo cacheado não vai fazer escova, tá com preconceito. Não, eu usei muitos anos meu cabelo com escova e até o momento eu não tive vontade de fazer de novo, então foi só por isso mesmo, tá? Já até respondendo a próxima pergunta aqui, que foi da Paloma Santos, que ela perguntou: passei por transição também e confesso que demorei a me acostumar. Gostaria de saber quanto tempo durou sua transição. Então, Paloma, de 2012, foi no finalzinho de 2012 que eu parei de relaxar. Mano, valeu. Então foi em 2012 que eu parei de relaxar o cabelo, finalzinho de 2012.
Em janeiro de 2013, eu fiz o BC, cortei. E aí, de 2013 até mais ou menos início de 2014, meu cabelo já estava totalmente natural. Então, minha transição durou 1 ano, aproximadamente, tá? E foi até mesmo a mesma pergunta de uma outra menina, que é a Iuleu, não sei pronunciar, foi que ela me perguntou pelo Instagram. Então, foi 1 ano que durou minha transição, tá bom? E aí, gente, em 2013, quando eu cortei, eu vou contar a história mais ou menos como foi, porque foi super engraçado, assim, foi do nada, gente. Eu tava lavando o meu cabelo no banho, o cabelo já tava natural, até mais ou menos aqui assim, na altura da orelha, mais ou menos. E tava essa parte, assim, já cacheada e o resto liso. E tava, gente, aquela coisa horrorosa de feia. Tava horrível, gente. E aí, eu no banho, eu lavando o cabelo, fiquei muito incomodada com isso. Aí eu falei assim, ô mãe, chame minha mãe. Ela, oi, assim, mãe, traz a tesoura aqui pra você cortar meu cabelo. Ela, cortar as pontas? Eu tô, não, mãe, é pra cortar toda a parte que tá alisada aqui. Ela, tá bom, minha mãe também, né? E assim, gente, foi uma coisa sem pensar mesmo. Eu não fiquei pensando, vou cortar, não, vou cortar. Não, foi naquele dia mesmo. Então foram 4 dedos, tá? Vou deixar as fotos rolando aqui de como foi todo o processo pra vocês verem. E aí, gente, quando minha mãe cortou, depois eu acertei, né? Mas aí depois que minha mãe cortou, gente, mas eu fiquei tão aliviada. Foi um peso, assim, que tirei das costas que você não tem noção. Então, assim, eu me senti tão bem. Vi que tava bem curtinho, como vocês estão vendo aí na foto. Ficou bem curtinho. Mas eu pensei assim, vai ser muito melhor e vai ser muito mais rápido. Porque eu acho que tava me pedindo, sabe? Tava aquela coisa, ia demorar demais. Eu ia esperar meu cabelo crescer todo pra, sabe? Falei assim, não, vou cortar logo que aí agiliza tudo, né? E aí, a partir de então, gente, eu fui hidratando, fui cuidando do meu cabelo, né? Porque assim, não adianta você cortar o cabelo e pronto, né? Tanto é que até uma pergunta aqui de uma menina, que eu vou ler aqui pra vocês, é da Josiane, que ela fez assim, a seguinte pergunta. Quero saber se depois que a gente corta se define mais os cachos. Então, Josiane, é o seguinte, quando você corta o cabelo, o processo, ele agiliza muito, por quê? Enquanto você tá deixando o seu cabelo crescer, mas as pontas continuam ali, aquelas pontas alisadas, vai fazer demorar muito mais até o seu cabelo desenvolver, porque tem aquela, como se fosse uma barreira aquela parte lisa. Então vai meio que impedir do seu cabelo desenvolver mais rápido. Desenvolve o seu cabelo, ele cresce, mas é muito mais demorado. Então eu aconselho, se você não tem medo, se joga, corta o seu cabelo, que você vai ver que o processo ele vai ser muito mais rápido, tá? Então ajuda a definir mais os seus cabelos, sim, mas é óbvio você hidratando e cuidando bem dele, tá? Então, gente, foi isso que eu fiz. Fui hidratando meu cabelo e aí ele começou a definir e tudo mais, tá? E aí eu vou responder aqui uma pergunta que eu já vou entrar nesse assunto, né? Que foi bem no início da minha transição, o que eu fiz. Então, é a pergunta da Nana Prates e ela fez a seguinte pergunta. Quais foram os métodos que você usou para passar pela transição? Você usou alguma texturização? Então, Nana, foi bem no início mesmo. Eu fazia trança. Isso foi antes de cortar, tá? Foi antes do BC. Eu fazia trança mesmo, trancinhas, e aí no dia seguinte eu soltava as trancinhas e usava. Só que eu não gostava muito, gente, porque ficava muito na cara que você tinha feito trancinha e pronto. E eu não tava gostando muito, não. Então foi questão, assim, de semanas. Eu parei de relaxar meu cabelo, aí passou uns 2 meses mais ou menos, eu comecei a fazer as trancinhas porque tava dando diferença. E aí depois, no mês seguinte, eu já fui em janeiro, eu fui lá e fiz o BC. Então, assim, foi bem rápido, foi bem no início mesmo, eu só fiz trancinha, não fiz mais nenhum tipo de texturização, tá? Próxima, que é da Fabi Arcanjo, e ela perguntou assim: se eu continuar usando escova e prancha, meu cabelo vai demorar mais a definir? Então, Fabi, não, na verdade não. Por quê? A escova e a prancha normal, não sendo a escova progressiva, se você usar a escova progressiva, óbvio, é química, então já não vai definir o seu cabelo, né? Não vai estar natural. Então aquela escova normal, ela não ajuda, não influencia
Nada disso não. Tem gente que vai falar que, fazendo escova estimula. Não, gente, nada a ver. Porque tem muita gente que passa pela transição e às vezes não quer cortar agora, quer esperar um pouquinho, que vai fazendo a escova pra disfarçar essa diferença, né, de cabelo cacheado pro alisado. Então a pessoa fica na escova e depois ela, quando lava, volta o cabelo normal, gente. Então isso não influencia não, tá, Fabi? A não ser que você use escova progressiva. Aí sim, aí é química, então não vai ter como. A próxima pergunta é da Luciene Luiza e ela perguntou assim: tomo remédios fortes e não posso usar química forte como a definitiva. O cabelo está pequeno e quero saber se espero crescer um pouco ou se eu corto e coloco mega hair. Então, Luciene, no seu caso é o seguinte, isso já vai depender de você. Por quê? Se o cabelo tá muito pequeno e se você cortar, se você achar que não vai ficar legal, eu aconselho então a você esperar um pouquinho mais, que ele fique um tamanho ok assim pra você, que você, vou cortar, não vai ficar tão curto assim, e você vai e corta e usa assim mesmo, né, e vai deixar ele crescer naturalmente. Então, Luciane, eu não aconselho muito você cortar e usar um mega hair, por quê? Bom, essa é a minha opinião, que eu acho, tá? Pessoas que passam pelo scab hair, que é quando você para de relaxar o cabelo. E aí, aquele novo cabelo que cresce, ele tende a crescer mais fraco. Então, você colocando o mega hair, pode ajudar a deixar ele mais danificado, mais quebradiço. Mas isso depende, isso depende também do profissional que for colocar o mega hair e tudo mais, depende de uma série de coisas. Mas na minha opinião, eu não acho muito legal. Você não tem medo? Corta o seu cabelo mesmo curtinho e aí ele vai crescer naturalmente. Ou se não, se você tem medo, não gosta do cabelo muito curtinho, espera então mais um pouquinho, ele crescer no tamanho ok pra você e você vai e corta, tá bom? E a próxima pergunta, então, gente, é da Val Rodrigues, do canal Cinderela de Salto, e ela perguntou assim: eu já parei de fazer progressiva há 9 meses, mas ainda tenho cabelo. Preciso cortar para tirar e começar a transição? Mas a transição ela já começa assim, você já está na transição, que é quando você para de usar produtos químicos. Então, como você já parou há 9 meses de fazer a progressiva, então aquele cabelo já que está crescendo já é o seu natural, então você já está na transição. Agora, se você quiser cortar para tirar o restante, né, que tá ali com a química, beleza. Senão você espera crescer no tamanho ok e corta depois, tá bom? Então, gente, essas foram as perguntinhas das meninas, tá? Eu espero que eu tenha respondido a dúvida de vocês. E aí, só pra concluir, então, toda a minha história, né, gente? Depois que o meu cabelo cresceu de volta, né, depois desse 1 ano de transição, eu já me senti muito mais feliz, recuperei minha identidade, estava me sentindo eu mesma. Então, gente, você que tá querendo voltar a ter o seu cabelo natural, o seu cachinho ou o seu cabelo crespo, gente, não tenha medo, não ligue pra opinião dos outros, porque sim, vai ter gente que vai falar que não tá legal, que não vai ficar legal, que vai dar muito trabalho, papapá. Não liga, gente, se é o que você quer, vai em frente, se joga, tá? Volta aí, deixa seu cabelo natural voltar pra você arrasar por aí. Se você não quer cortar, espera crescer no tamanho ok pra você, você vai lá e corta. E o cabelo cresce, gente. Pode ser que seja mais rápido, pode ser que seja não tão rápido, mas o cabelo cresce de novo. Então, se joga. Essa é a minha mensagem pra vocês, tá? E eu quero deixar algumas dicas pra vocês que estão passando pela transição. Primeiro é ter muita paciência. Então, tenha paciência com o seu cabelo. Não queira que ele volte da noite pro dia, porque não é assim. Hidrate sempre, faça sempre hidratação, nutrição nos fios. Eu vou deixar sempre aqui dicas de hidratação, então vocês conferem os vídeos que estiverem aqui de hidratação e façam no seu cabelo. E também usem agora uma nova linha da Salon Online, que é o Tô de Cacho, que tem creme, gente, que serve também não só para os cabelos crespos e cacheados, mas para os cabelos também que estão em transição. Então é bem legal, assim, eu tô gostando bastante. Eu comecei a testar o creme para pentear e é muito bom. Então você usa mais esses tipos de produtos, usa máscara de tratamento que tenha óleos vegetais, óleos naturais, tutano, babosa, queratina, óleo de coco,
Incremente isso na sua hidratação, ajuda bastante. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ainda ficou alguma dúvida sobre a transição capilar, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder, tá? Se você gostou, não deixe de dar o seu joinha aí pra mim. Compartilhe com suas amigas que estão passando pela transição capilar. Ou então aquelas que ainda não sabem se vai passar ou não. Compartilha lá com elas que pode ajudar também. E se inscreva também no canal, gente. Eu vou gostar muito de ter todas vocês aqui comigo. E é isso então. Eu vou ficando por aqui. Um beijo da Pretinha e até o próximo vídeo. Tchau!